Olá, esse vídeo é para a gente comentar um pouquinho sobre a fase de filho nas escolas. Alguém já experienciou uma ligação da coordenação da escola, do seu filho ou da sua filha, com alguma vez na vida? Bom, gente, eu já passei por isso várias vezes com meu filho, desde pequenininho. Quando são bem pequenos, a escola liga, a gente geralmente o coração faz assim, puf, puf, bate rapidinho de preocupação. Será que caiu? Será que machucou? Será que tá com febre? Será que mordeu o amiguinho? Ou ele foi mordido, bateu, apanhou? Enfim, em geral, são essas demandas que circulam mais ou menos nessa faixa etária. Ficamos super preocupados, e nessa fase a criança é mais frágil, né? Ela é muito dependente ainda da mãe. Então a gente não sabe, ela não sabe se comunicar direito, né? Então essa dependência, essa dificuldade de comunicação são dois fatores que pesam muito. Aí chega a fase da pré-escola e alfabetização. Algumas crianças super curtem o processo de aprender a ler e escrever e não mostram dificuldades. E quando entra nessa fase assim mais séria também, que começa com dever de casa, testes de habilidades ou provas, disputas, né? Porque eles começam a aprender a disputar entre os amiguinhos, as amiguinhas. Aí outras questões começam a aparecer, inclusive resistências. Eles não querem deixar a fase de brincadeiras, ou não quer sentar para escrever, fazer os deveres na hora, porque, né, tá acostumado com aquela dinâmica de brincar. E aí começam as ligações da escola por outros motivos, comportamentais, ou dificuldades da criança no processo de aprendizado. E aí o nosso começa a nascer, bater de novo o coraçãozinho de ansiedade. Sei que será dessa vez. O que foi que aconteceu? Muitos pais já começam a se perguntar ao receber esse telefonema, né? Então, assim, começa a dar aquela angústia. Aí temos que enfrentar a dura realidade. O que eu faço, né? Meu filho, o nosso filho, nossa filha se comporta mal, ele briga com os colegas, ele bate de frente com os professores, professoras, não quer fazer os exercícios que a professora propõe, ou faz rapidinho e começa a voltar a brincar e a correr pela sala e fica perturbando os coleguinhas que não fazem na mesma velocidade. Aí, ou começa, por exemplo, os enquadramentos. Será que ele ou ela tem TDAH? Ou ele é hiperativo, ou ele pode estar num espectro autista, aí começa todo mundo a querer colocar a criança num encaixotamento. Ter um diagnóstico pode aliviar muito o coração de um pai e mãe, gente, porque aí você tem a condição de direcionar, né, de focar, o que eu faço, como você vai priorizar essas demandas dessa criança, né? E aí você começa a se perguntar, será que é isso mesmo? O que eu faço? A gente fica meio perdido nesse processo, né? O que é mais importante agora para o meu filho? Será que as escolas estão preparadas também para lidar com essas crianças que fogem desse padrão? Que elas não se encaixam num padrão de comportamento esperado, né? Então, essa é uma coisa que eu começo a me questionar quando essas ligações começam a ser feitas, sabe? Como mãe. Quem tem uma criança com espectro autista, por exemplo, com grau, né, assim, mais elevado, sabe a dificuldade que é para você encontrar uma escola que reaceite o seu filho, que acolha a criança, que dê a melhor assistência. É assim, às vezes, entre 20 escolas para você conseguir uma. Os pais hoje, eles trabalham para garantir a subsistência, né, a qualidade, o conforto da família. O pai e a mãe, em geral, os dois estão trabalhando. E aí, como é que a vida fica para essa família? Uma criança com diagnóstico, com muito mais demandas. Gente, eu não estou aqui advogando contra as escolas, não é isso, tá? Mas a gente precisa parar para pensar juntos, né? Por que tantos diagnósticos que são recentes e todos nós estamos aprendendo quais são as melhores abordagens ainda, né? A gente não tem isso muito claro. Precisamos olhar por que isso tudo também pode estar simbolizando. O que essas crianças estão nos ensinando dessa geração, né? Com todos esses diagnósticos, esses enfrentamentos. Por outro lado, existe também uma indústria farmacêutica, a gente também não pode considerar que ela está lucrando muito dinheiro com esses diagnósticos, né? E quantas crianças não estão recebendo prescrições medicamentosas erradas ou desnecessárias? Mesmo que no fundo, né, isso não resolva nem as questões mesmo dasquelas que têm um diagnóstico, às vezes nem é o medicamento ainda o melhor do mercado, porque acarretam efeitos colaterais variados. Então esse é um ponto importante, porque tudo isso é muito novo e a gente precisa trazer isso para a conversa, para a reflexão. Um outro fator é o cansaço dos pais. Os pais estão cansados, gente, muito cansados de trabalhar, muitas demandas.
E aí eu ainda tenho que ofertar cuidados a mais, diferenciados, muitas vezes paciência, ausência, terceirização de cuidados, até a falta de habilidade de cuidar mesmo, falta de conexão com os filhos, e assim vai. A gente tem muitas situações hoje acontecendo dentro das famílias. Eu sempre digo, pais felizes, filhos felizes. A nossa sociedade vive muitas coisas, como, por exemplo, excesso de trabalho, que deixa a gente cansado, excesso de trânsito, excesso de consumo, que ensina mal as crianças, falta de sentido de vida, desconexão com algo maior, mais sagrado. Cadê a nossa conectividade? O que a gente está passando para elas? Que caminho nós estamos como adultos trilhando e que caminho a gente está entregando para os nossos filhos? Será que a gente está feliz com tudo isso? Será que essas crianças estão felizes? Eu acho que são perguntas importantes que a gente precisa fazer, né? O Jung, ele fala, nenhuma criança, mesmo quando ela nasce, ela é uma tábula rasa. Ela já vem, né, com a transgeracionalidade da família, ela absorve muito do inconsciente materno no processo já gestacional, né? Então, todo esse cuidado precisa ser feito ao longo desse processo. Então, os pais precisam se cuidar, para que eles possam cuidar bem dos seus filhos também. E não esquecendo que o excesso de carga de trabalho e mesmo o excesso de consumo, excesso de dinheiro, não é o que vai fazer vocês mais felizes ou essas crianças mais felizes. A gente tem que encontrar o meio termo de tudo isso, né? De estar junto em família, de ter uma refeição no dia juntos, de ter momentos de conversa. E não é diagnóstico, é para qualquer criança, né? Independente dela estar indo bem na escola, dela não estar indo bem na escola, independente daquilo que vocês, das dificuldades vivenciadas no dia a dia, eu estou citando essa questão, porque foi uma questão que eu vivenciei recentemente, né, e estou indo atrás de cuidados, né, para ajudar meu filho nesse processo de alfabetização, que foi um pouco mais difícil para ele, e tá tudo certo, tá tudo bem, ele não é menos nem é mais só porque ele teve um pouco mais de dificuldade de se concentrar, um pouco, e nem é por isso que eu vou intitular meu filho ou procurar uma medicação. Não, eu vou tentar ver, poxa, o que eu como pai, como mãe, posso fazer para ajudar nessa situação, né? Será que é encaixotá-lo num buraco, num diagnóstico, numa medicação? Ou talvez eu preciso também rever a minha participação, a minha colaboração, como que a gente está interagindo, o que meu filho pode estar pedindo de forma diferenciada, porque ele é uma criança diferenciada. Todas as crianças o são, né? Ninguém é igual, somos seres humanos individuais, diferentes, e as crianças também são. E elas também vão aprender de forma diferente a vida, a forma como elas lidam com as coisas, e a gente precisa aprender junto com elas. É um grande aprendizado. Ser pai e mãe, quem sabe disso, né? Quem vivencia essa experiência no dia a dia, sabe que ser pai e mãe é um grande aprendizado. Eles são escolas pra gente, né? A gente precisa se rever em muita coisa, se olhar em muita coisa. E aí essa proposta que a gente traz, né? O Jung, com seu processo de acolhimento, de visão de integralidade do ser humano, ele fala isso, né? Que é isso, nós precisamos estar bem, conectados conosco, entendendo as nossas demandas e ver se de repente pode estar em mim a questão e a criança está recebendo uma projeção, que às vezes é até nossa, né? A questão ali do pai e da mãe que precisa ser resolvida. Será que o casamento está bem? Estamos felizes? Temos que repactuar alguma coisa aqui nessa história, né? Nessa história. Como é que tá esse suporte social, essa família? Porque criança é um continente, ela precisa dos pais, ela precisa da escola, ela precisa da sociedade, ela precisa do Estado, ela precisa da comunidade, precisa de amigos, de socialização, ela precisa de tudo isso, né? Então a gente aprende e tem que se esforçar também nesse sentido de ofertar, né, todas as possibilidades para que eles se desenvolvam da melhor forma possível, mas também dentro de uma simplicidade, porque criança, gente, brinca com pouco. Eu vou dar exemplo do meu filho. Meu filho coleciona tampinha de garrafa, porque ele gosta de criar os Beyblades. Eu pagava lá 100, 120 no Beyblade, gente, no shopping. Ele me pede a tampinha de garrafa para ele fazer o Beyblade, para ele brincar. Então ele curte muito mais o processo de fazer o próprio Beyblade, de brincar com o Beyblade, do que eu comprar um Beyblade pronto. Eu tô dando isso como exemplo só para vocês verem como, na verdade, com pequenas coisinhas, eles são felizes, criam, imaginam. Então é isso, é descobrir o que o seu filho está precisando, né, nesse momento. E como está essa interação com essa escola? Será que essa escola também consegue entender que a sua criança é diferenciada, que ele é um serzinho único nesse mundo
e que talvez ele tenha demandas e necessidades diferenciadas também. Então, isso é importante a gente olhar quando busca para uma escola, né? Independente de ser pública ou privada, porque eu acho que a escola pública, né, ela não é de gratuita, a gente paga imposto para que ela exista, ela é paga para isso, né? Ela é subsidiada para atender a sociedade, a comunidade. Então, sim, a participação dos pais no processo de construção da escola é importante, independente dela ser pública ou privada. O que eu posso fazer para melhorar? O que eu posso fazer para ajudar? Como eu me interajo? Eu vou nas reuniões com os professores, eu sou participativo, não sou? Sei como é que está meu filho, o que está acontecendo? Observo, vejo como está a criança, o corpinho dela, tá, a integridade física, a integridade psíquica. Será que o comportamento tá mudando? Tem alguma coisa que está sinalizando que essa criança está passando por um sofrimento psíquico, alguma coisa não está bem, precisa ser olhada. A gente tem que pensar em todas as possibilidades, né? Bullying, né? Hoje é muito comum, já era na nossa época, só que a gente às vezes não denominava dessa forma, né? Ou não enxergava dessa forma. Então, hoje a gente tem mais conhecimentos, os conhecimentos estão aí sendo partilhados. Estou aqui falando com vocês virtualmente da minha casa, né? Compartilhando a minha experiência, a minha vivência, alguns conhecimentos, para a gente fazer essa troca. Então, é isso, gente. É esse convite para a gente olhar, a gente melhorar essa relação com a escola, mas também saber que, antes de mais nada, a gente, como pai e mãe, precisa estar ao lado dos nossos filhos. Tá? Então, independente da escola, independente da necessidade que ela possa vir a reclamar de nós, a mais ou a menos, estamos aí nesse processo de parceria com nossos filhos, parcerias com a escola, parcerias, né? Parcerias acho que é o ponto principal, né? A gente, quando tem filho, a gente precisa de parcerias, né, gente? Parcerias com a família, parceria com os amigos, com os colegas da turma, do seu filhinho, para levar para brincar. Então, quanto mais parcerias a gente consegue fazer, o que nos coloca nessa habilidade também de comunicação, de habilidade de interação com as pessoas, disposição emocional. Então, é isso. Ser pai e ser mãe é um continente, né, gente? É porque as crianças são continentais. Elas precisam de um mundo inteiro para que elas caibam. Então, é isso. Desejo muita saúde, muitos cuidados, muita felicidade para todos, né? Que a gente possa se ajudar e cuidar bem dos nossos filhos, para que essa próxima geração possa ser um pouquinho melhor do que a gente, não só intelectualmente, mas também no nível emocional. Porque agora a gente tem um pouquinho mais de competência e capacidade para ajudá-los nesse processo de entender as próprias emoções. Então, esse é um convite legal. Por isso que é importante pai e mãe fazer terapia, se cuidar, ficar bem consigo, para que você possa ser um pai e uma mãe melhor, para que você possa, se cuidando, cuidar do outro. Tá bom, gente? Fica aí esse convite. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá? Meu nome é Miquela, analista pelo IGEP. Grande abraço, até mais!